Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Artes Visuais. Estamos aqui novamente, né, para a gente fazer. Esse é o último vídeo da sequência, né? Então a gente teve o primeiro vídeo da apresentação, tivemos o vídeo da, da unidade 1, da unidade 12 e agora é o vídeo da unidade 3. Né? Então fico muito feliz de a gente poder chegar até aqui, né? Felizes com essa caminhada. Né? Então vamos trazer alguns elementos que estão presentes na unidade 3, né? E que vão nos auxiliar nesse processo formativo. Lembrando, né, eu sou o professor Gleison Peralta Pérez, né, com a disciplina de Metodologia do Ensino de Artes Visuais, né, para a terceira fase, né, do semestre 2024/2. Então vamos lá, essa unidade ela está denominada, né, Oficina, né, de Atividade Prática do Ensino de Artes Visuais, né, com foco nos direitos humanos. Então agora é a hora da gente colocar, né, como se diz o velho ditado, colocar a mão na massa, né? Então a gente trazer aquilo que a gente já veio teoricamente, né, se aprofundando, fazendo leitura, tirando dúvidas, né? Então agora a gente pensa nessa atividade prática, né, do ensino de artes visuais que cada um e cada uma, né, junto do seu grupo, né, de até 5 pessoas, vai poder estar depois apresentando e apresentando isso para a comunidade, né, no polo de apoio presencial de cada um de vocês que são vinculados, né? Então isso é um momento muito gratificante, né, da gente poder mostrar para a comunidade que o curso de artes visuais ele tem um público, ele tem um conteúdo rico, né, e que pode ser compartilhado, né, e principalmente com foco nos direitos humanos. Então essa unidade, né, ela tem 3 elementos que eu acredito serem fundamentais, né, para que possa ser desenvolvido. Então ele traz ali o item da oficinas pedagógicas, né, em artes visuais, alguns apontamentos, né, direitos humanos e promoção de uma educação intercultural, né, e educação em direitos humanos como uma proposta pedagógica, né, aquilo que pode aliar, né, os direitos humanos à própria disciplina, né, de metodologia do ensino de artes visuais. Então trago aqui alguma conceitualização em relação ao próprio, né, material disponível. Então Morin ele afirma, né, que ensinar é transmitir, não um mero saber, né, mas uma cultura que permita compreender a nossa condição e nos ajude, né, a viver e que favoreça, né, ao mesmo. Né? Martins e Souza também aponta, né, principalmente que a questão onde a arte, né, seja capaz de colaborar para o ensino e aprendizagem da criança, né, trazendo aspectos formativos que perpassam, né, principalmente o âmbito cultural, né, e da própria identidade. Falar de arte é falar de educação e as suas vivências, né? É exprimir a expressividade, ou seja, a própria aprendizagem, seja ela individual ou coletiva, né? É controlar as emoções, né? E é mais que isso, é ter acesso à própria história de modo lúdico e adequado, né? Então, dessa forma, por ser parte da própria formação humana, né, também se faz ciência uma vez que se relaciona e se constrói fatos, né? Então, através da arte, a gente pode demonstrar, né, para as pessoas que isso é um meio, né, de divulgação do conhecimento, é um meio de aprender, de ensinar e aprender. Então essa relação que está presente. Então, e por que, né, da importância dos direitos humanos? Né? Então Kandal, que aponta no nosso material, ele traz ali a questão que a maioria, né, das iniciativas de educação em direitos humanos foram implementadas em âmbito da educação não formal, né, aspecto que tradicionalmente privilegia a própria educação popular. No âmbito da educação escolar, é a mais recente a preocupação com essa temática. No entanto, né, vem se afirmando que já foram realizadas entre nós várias experiências, né, sejam elas desenvolvidas por organizações não governamentais, né, algumas com apoio do Estado, e assim como a própria iniciativa de alguns poucos sistemas de ensino. Né, Kandal isso já apontava lá em 99. Né? Outra concepção também, né, seria a própria concepção pedagógica, que a proposta metodológica de educação em direitos humanos, né, necessita de alguns eixos articuladores do próprio trabalho, né, que se pretende executar. Então, na nossa proposta, né, a vida cotidiana é considerada como uma referência permanente para a própria
ação educativa. Para transformar essa realidade, né, se faz necessário trabalhar o próprio cotidiano, né, em toda a sua complexidade. Então cria-se e recria, né, continuamente a nossa existência, né, no próprio tecido diário das relações, emoções, perguntas, né, produção de conhecimento e construção de sentidos, né, o que Kandal nos aponta. A questão também, né, da própria educação, né, em direitos humanos. Então, a educação em direitos humanos deve promover essa sensibilidade, né, a capacidade de reagir ao que ocorre com os ânimos, né, deste país, com as próprias vítimas, né, sem nome nem sobrenome famoso, né, essa pedagogia da indignação, que deve estimular a própria denúncia enérgica, né, e a própria solidariedade. Em outras palavras, né, queremos transformar a nossa, né, cólera em denúncia, e não só em silêncio. Então é necessário difundir, comunicar aos demais o porquê de nossa raiva e dizer quem são os responsáveis de injustiças, né, que se cometem. Isto é o início de uma própria solidariedade, né, e que deve continuar ampliando-se através de outras ações criativas e reflexões críticas, né? Então sim aponta para essa questão da educação em direitos humanos. Então também Kandal coloca, né, a questão de promover essa própria educação intercultural, né, que seriam os próprios movimentos sociais que se desenvolvem, né, com especial força em todo o continente na última década, seja ela através da própria consciência negra, de grupos indígenas, né, cultura, própria educação popular, movimentos feministas, né, entre outros que favoreçam essa formação de uma nova consciência das diferentes culturas, né, presentes no tecido social brasileiro e latino-americano, né, que estão presentes no nosso cotidiano e que muitas das vezes são silenciadas, né? Então tudo isso nos faz e nos chama a atenção para que a gente possa perceber, né, que as artes, né, elas podem trazer elementos e que possam refletir na própria comunidade. Então, em relação a isso, né, eu tenho agora já fechando, né, bem dizer, o nosso, as nossas orientações, os nossos materiais disponíveis. Fica então, e também isso já está bem colocado lá no vídeo de apresentação, né, que vocês vão na AD2 relacionar, né, tudo aquilo que vocês fizeram, colocar em prática, vão gravar o material, né, seja a própria gravação, vocês produzindo ali algumas imagens ou as fotos, né, daquilo que foi produzido, como que isso foi produzido, e vocês vão fazer o envio, né, pelo CIGA. Então, diante disso, aí vocês vão passar para a segunda etapa, que seria a própria apresentação, que seria aquela atividade que a gente chama de prova, né? Aquela uma que tem ali a proporção de 60% daquilo que é realizado, né? Lembrando também que é obrigatório para todos do grupo, né, que estejam presentes e que façam essa apresentação no polo, né, e apresentem para as pessoas que estiverem, né, então isso tenham esse sentido, né, tenham esse significado, então não esqueçam, né, de que isso é algo que nós estamos para a comunidade, então desde a forma de se comportar, né, de dialogar, de tirar dúvidas, então tudo isso vai estar presente nos materiais de preenchimento de participação, né, que cada um e cada uma vai ter durante a sua apresentação, né? Então lembrando que é uma atividade coletiva, então na própria formação dos grupos isso vai estar bem evidente, né? Então isso que seja bem tranquilo, né? E aí também aqui tá as referências obrigatórias que a gente vai estar, né, que é a Vera Maria Candal, né, com Educação em Direitos Humanos, que seria uma proposta de trabalho, né, com a Érica da Silva Martins e também o Jefferson Gomes de Souza, né, que traz ali a oficina de artes visuais como um recurso pedagógico, um relato de experiência, que está lá nos anais do Congresso Nacional de Educação, o CONEDU. Além também de outros materiais complementares que tem no plano de ensino de vocês, né, e que estão disponíveis também para consulta. Lembrando que todo o material vocês podem baixar, vocês conseguem acessar pelos links disponíveis, né, então está tudo disponível no CIGA. Né, eu fico muito agradecido, né, fico pela essa oportunidade, que a gente poder estar junto durante esse semestre e que a gente possa, né, ter aprendido bastante durante esse percurso, né, da nossa disciplina de metodologia, né, do ensino de artes visuais.
Bom, bons estudos, né, e que a gente tenha esse semestre, né, abençoado e que podemos seguir da melhor forma possível. Muito obrigado, né, e até outra oportunidade. Tchau, tchau.